Olá, olá, de novo. Caí, mas já voltei, porque nós trupica, mas não cai. Sejam todos bem-vindos a essa live de hoje, pra gente começar a segunda-feira, Fire. Vamos chegando, sejam bem-vindos. O tema de hoje é um tema que faz interesse, na verdade, se adequa a qualquer família, qualquer pessoa, porque em alguma dessas etapas que eu vou passar hoje, você com certeza está. E eu quero te passar hoje passos práticos para que você consiga identificar a situação que você está e conseguir evoluir para a próxima fase também. O tema de hoje vão ser 6 passos rumo à liberdade financeira. Já convido as pessoas que estão fazendo parte com você dessa transformação na sua vida financeira, na sua família, que já começaram a semana com você com o pé direito para participar dessa live conosco também. A gente caiu, mas a gente voltou. Se a live cair, eu retomo de novo da onde a gente parou. Vai convidando aí, já vou disparar o aviãozinho aqui para a galera que eu quero que entre também, que eu acho importante, bem importante compartilhar. Vamos chegando, pessoal, que a gente vai começar então. Eu quero te explicar um pouquinho melhor sobre as fases de cada pessoa rumo à liberdade financeira. Porque muitas pessoas, quando eu começo a conversar, elas querem, da situação que elas se encontram hoje, dar um salto com uma proporção muito grande que às vezes a pessoa não consegue ter um resultado interessante justamente porque ela não sabe respeitar as fases dessa jornada, tá? É igual no videogame. Você não começa pela fase lá do chefão, aquela fase mais difícil de passar. Eu faz anos que eu não jogo videogame, então eu já nem sei mais muito associar com isso, porque faz muito tempo que eu não jogo. Mas eu lembro que na época que eu jogava videogame, a gente, pra passar de fase, sempre ia tendo alguma dificuldade, né? Ia tendo um desafio maior. E quando a gente vencia aquela etapa, é que a gente poderia seguir adiante. E quando você vai caminhar rumo à liberdade financeira, a jogada é a mesma. Você começa em um nível e você vai evoluindo. É impossível e improvável que você consiga pular uma dessas etapas que eu vou te dar hoje. Então, como em todas as outras lives que a gente começa, eu já vou sugerir para você que pegue um bloco de anotações, uma caneta, para você anotar os principais pontos da live de hoje, reorganizar na sua cabeça essas ideias, refazer aí com a pessoa que está assistindo com você ou da sua família alguns desses passos para que vocês possam realmente começar uma semana diferente. Segunda-feira de carnaval, começou com tudo. Meu Deus, eu tava doida pra pular num bloco de carnaval. Ontem eu até falei sobre isso. Podem me julgar. Mas eu sempre quis participar de uma folia de carnaval, assim. Queria ver como era a experiência, né? Não rolou esse ano, mas ano que vem eu vou sair de madrinha de bateria de alguma escola de samba, se Deus quiser. E o André deixar. Mas vai dar tudo certo. Vambora pro nosso tema de hoje, então. 6 passos rumo à liberdade financeira. Eu vou compartilhar aqui com vocês, eu preparei um documentozinho para ficar mais visual para vocês, aí ó, já tá na tela, a respeito dos passos rumo à liberdade financeira. Para que você consiga alcançar um resultado diferente, primeiro vamos colocar os pingos nos is e vamos identificar onde é que você se encontra nessa jornada toda aqui, tá legal? É bem importante então que você abra sua mente para entender que a fase que você está hoje, ela é uma fase transitória. Não é porque você está no começo, no primeiro nível, que você não possa chegar até o último. Para isso, a gente vai adequar aqui certinho as ferramentas e eu vou te passar um passo a passo prático para que você vá pulando de casinha em casinha até você alcançar o seu objetivo. Então, para a gente começar aqui, ó, quando você starta qualquer fase na sua vida, você está numa fase e para estar ali você tem um tipo de comportamento e de pensamento. Então é importante a gente identificar que para evoluir de cada fase, uma das principais mudanças que tem que acontecer na sua vida é da mentalidade. A mentalidade da pessoa do nível 1 jamais será possível alcançar resultados lá do nível 6, que é a liberdade. Então, em toda a transformação que a gente for conversar aqui hoje, eu vou bater muito na tecla da mentalidade, que essa é a que vai realmente fazer diferença das pessoas que vão chegar até o final. A mentalidade é que separa menininhas de mulheres,
menininhos de homens. Então a gente vai trabalhando esse mindset, essa mentalidade para que você também possa ir evoluindo aí nas fases. Vamos começar a entender então. Primeira fase aí que eu identifiquei para vocês é a fase da dependência. Toda pessoa já passou por essa fase ou ainda está nela. O que é a fase de dependência? É quando você não consegue gerar renda suficiente para pagar os seus custos. Então, por exemplo, quando você é criança, você ainda não tem uma fonte de renda, você não trabalha, os seus custos são muito maiores do que a renda que você consegue ter. Ou você ganha uma mesada, ou você ganha ali um valor de presente de aniversário e você vai tentando manter os seus custos com aquilo. Mas a fase de dependência é quando você não tem nenhuma fonte de geração de renda. E aí aqui eu tô falando, pode parecer até besteira, né? Falar, meu Gabi, quem é que vai estar hoje aqui numa fase de dependência? Pasmem vocês, mas do meu ciclo de convivência, do meu ciclo de amizade, eu conheço várias pessoas com mais de 30 anos que ainda moram na casa dos pais, que ainda dependem financeiramente da ajuda do pai e da mãe para conseguir viver. Porque não teria dinheiro suficiente para arcar com os custos sozinhos. Então vive na casa dos pais porque ainda não conseguiria pagar um aluguel sozinho, alimentação sozinha, roupa, comida, lazer, enfim. Então a fase de dependência é o nível 1, quando a sua renda ela é muito menor do que os seus custos. A mentalidade de uma pessoa que está na fase de dependência é uma mentalidade de usufruir, se preparar e estudar para a evolução do próximo estágio. Então, se você está na fase número 1, se você é uma criança ou um adolescente que for ver esse conteúdo, tá tudo bem, você está numa fase preparatória, onde você está estudando, você está priorizando outras coisas, enquanto seus pais conseguem te manter os custos. Agora, meu amigo, se você que está assistindo a live comigo, já é barbado, já é mulher feita e ainda está dependendo parte ou totalmente dos seus pais, começa a haver mais conteúdo a respeito de educação financeira e vamos evoluir dessa fase. Porque você tá caminhando para trás, meu jovem, você já tá em tempo de evoluir. E depois eu vou te dizer o que você precisa fazer para sair dessa fase de dependência. Mas é importante então você identificar aonde você está. Saindo da fase de dependência, a gente parte para a fase de estagnação. Aí você pode pensar e achar estranho, falar, pô, Gabi, eu tava aqui na fase de dependência e aí o próximo nível é estagnação? Como assim? Tipo, eu já vou me estabilizar logo na segunda fase? Não. Na verdade, eu usei a palavra estagnação para não usar um outro termo que ele é mais pejorativo, é um pouco mais agressivo, que seria escravidão moderna. A fase da estagnação ou da escravidão moderna é quando você começa a gerar renda, só que não sobra nada para você. Toda a sua renda é destinada para os seus gastos, para o seu consumo. Você literalmente vive para pagar contas. Então você não tem como crescer estando nessa fase de estagnação também. Porque enquanto você viver para pagar contas e não sobrar nenhum tipo de recurso do seu trabalho, você sempre vai ser um escravo moderno. No passado, as pessoas trocavam as horas de serviço por comida, por estadia, que era a escravidão antiga que você conhece. Hoje em dia, só mudou a roupagem. As pessoas continuam vendendo o tempo delas, a vida delas, para trocar por dinheiro. E às vezes trabalhando num negócio que elas nem acham tão promissores assim, que elas nem enxergam como algo que faça elas felizes. Mas elas estão ali porque elas precisam do dinheiro para pagar as contas. A mentalidade de uma pessoa que está nesse nível é de consumir, que você já está gerando renda, você já é capaz de pagar os seus custos, mas você nunca vai sair dessa etapa. Você sempre vai ser só uma pessoa que corre atrás do dinheiro para que ele possa te manter. E convenhamos, toda pessoa que corre atrás do dinheiro, ela se torna dependente de uma fonte de recursos e dificilmente ela toma decisões que vão tirar ela daquele lugar, porque ela tem medo de não ter dinheiro o suficiente para poder se bancar caso não esteja empregado naquele momento.
Então, o que você precisa fazer dentro dessa etapa de estagnação é perceber isso e começar a fazer anotações para que você trace um plano, uma rota para sair dessa fase e evoluir para o próximo nível. Independente de quanto você ganha. Porque se você está ganhando aí um salário de R$2.000 e os seus custos estão em R$2.000, a estagnação vai viver te acompanhando pelo resto da vida. Mas se você ganha 10 mil e também gasta 10 mil, é a mesma coisa. Eu sempre digo para as pessoas que eu converso, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Se você não aprender a gastar adequadamente, você sempre vai viver numa etapa aí de escassez. Tá legal? Tudo bem até aqui? Então identificamos duas etapas, a primeira e a segunda etapa. A gente vai partir agora para a etapa, para terceira fase, que é a fase do crescimento. Nessa fase do crescimento, você já entendeu que além de você ter renda para manter seus custos, você precisa fazer sobrar todos os meses. Essa sobra de recurso é o que vai fazer com que você realmente consiga crescer. É esse dinheiro que vai sobrar todos os meses que fará você começar a investir para gerar recurso suficiente para você pular para os próximos níveis aqui dessas fases rumo à liberdade financeira. Na etapa de crescimento, a frase mestre que vai ter que te conduzir é gastar menos do que ganha. Você até já pode estar dentro do seu emprego recebendo várias promoções ou já ter recebido vários ajustes salariais, mas parece que você nunca consegue sair daquela mesma situação. Porque a sua mentalidade, ela tá preparada para tudo que entrar você gastar. E não se preocupar em reservar uma parte desse recurso para futuramente usufruir de alguma coisa. A gente é muito imediatista, né, gente? A gente quer sempre usar o dinheiro agora. Eu trabalhei, eu mereço isso, eu mereço gastar, eu mereço comprar, adquirir. Afinal, eu vivo no agora, eu não vou mais me preocupar com os próximos passos. Na verdade, você está equivocado também. Mesmo que está te sobrando um pouco de dinheiro, você precisa começar a pensar que os próximos passos para você conseguir evoluir é você fazer com que essa sobra de dinheiro ela aumente, ela engorde. Quanto maior for a sua sobra, mais rápido você vai chegar nos outros níveis também. Então a etapa de crescimento, ela é uma etapa muito simples de conseguir. Depois que você entende e começa a fazer sobrar, você acaba se viciando nesse processo. E aí logo você vai partir para a próxima etapa, que é a etapa de segurança. Na etapa de segurança é quando você já passou pelas terceiras anteriores, já está sobrando dinheiro e você já tem recurso suficiente guardado no seu colchão, ou seja, guardado na sua reserva de emergência. Pode te acontecer algum imprevisto, pode perder o emprego, pode passar por uma emergência na família que você vai estar calçado com recurso suficiente para se manter. Sobre a reserva de emergência, que ela se encaixa aqui nessa etapa da segurança, a gente já falou em algumas vezes, né? Que a reserva de emergência, ela equivale a 6 meses do seu custo de vida guardado em um investimento de alta segurança, alta liquidez. Para se te acontecer alguma coisa, você vai lá e tira. 6 meses se você for uma pessoa que tem um salário fixo, se você for uma pessoa que trabalha para alguma empresa e sabe o valor que vai receber todos os meses. E se você for um autônomo, um empresário, um profissional liberal, o recurso que você tem que ter na sua reserva de emergência são 12 meses equivalentes ao seu custo. Então aumenta um pouquinho a mais, porque você tem a instabilidade jogando contra você, né? Quem é autônomo sabe que tem meses que você não sabe quantas vendas vai acontecer, você não sabe como que vai vir a sua comissão e como vai se virar. Por isso que a sua reserva de emergência, a sua reserva de segurança, ela é um pouco maior. Então, nesse estágio aqui, pessoal, da segurança, é quando você já tem lá o dinheiro investido. Nessa etapa da segurança também, vem aquele ponto que a gente vem conversando sobre o que é segurança para algumas pessoas. Porque segurança para você pode ser diferente do que é segurança para mim. Agora, quanto à reserva de emergência, não tem discussões, tá? É um valor que você tem que ter lá poupado para que você consiga tomar decisões. Ali no ponto da quarta etapa da segurança,
Muitas pessoas também aqui, elas conseguem fazer a aquisição de patrimônios que elas já conseguiram comprar com o dinheiro que elas vieram investindo há anos atrás, ali nas outras duas fases de estagnação e de crescimento. Porque eu não tô dizendo para vocês que essa fase aqui vai ser em meses que você vai sair. Pode ser que leve anos até você conseguir pular de uma fase para outra. Vai depender muito do seu comprometimento. Mas na fase de segurança, às vezes a pessoa já tem dinheiro guardado para ter a reserva e já tem um excedente, um valor a mais que ela quer comprar a casa própria, por exemplo. Que ela quer comprar um bom carro para ela poder trabalhar. Enfim, é aquele ponto que a gente volta de que segurança para mim é diferente do que é segurança para você e tá tudo bem com isso. Na minha concepção de fase de segurança é onde você começa a pensar na sua aposentadoria. E aqui a gente quebra alguns tabus também, porque muitas pessoas acham que a aposentadoria é só para quando você tiver lá 65, 70 anos. Na verdade, você tem que olhar para um horizonte de longo prazo. Mas quando você trabalha a favor de conhecimento e em torno do dinheiro, você pode antecipar essa idade da sua aposentadoria. Porque o conceito de aposentadoria é você não precisar mais trabalhar, que você vai ter uma fonte de renda que pague os seus custos, seja ela da Previdência Social ou seja ela dos seus fundos aí que você guardou para ter dinheiro suficiente para se manter. Mas muitas pessoas ficam pensando assim, eu não vou me preocupar com a aposentadoria, porque eu tenho 20 e poucos anos, a minha aposentadoria vai ser aos 70, eu não quero nem pensar nisso agora. Gente, primeiro, essa questão de poder antecipar a aposentadoria, ela só diz respeito a você. Se você se planejar financeiramente, talvez a sua aposentadoria venha aos 40 anos, aos 45 anos. E aí você pode aproveitar a vida doidado como você sempre quis, sem precisar se preocupar com a questão do dinheiro, da geração de receita. Mas para isso você tem que tomar alguns sacrifícios, você tem que tomar algumas decisões que vão te levar a esse estágio, tá? De começar a pensar na aposentadoria. Então, o que difere para mim a etapa ali do crescimento para da segurança é que você já conquistou essa reserva e já está pensando nos passos para sua aposentadoria, seja ela com qual idade você pretende se aposentar. Eu, particularmente, projetei, isso aí é uma decisão pessoal, que aos 45 anos eu me aposentaria. Aos 45 anos eu desejo ter renda passiva o suficiente para me manter. E aí eu poder, claro, continuar trabalhando ou fazendo algo que faça significado na minha vida. Mas eu estipulei que aos 45 anos de idade eu quero me aposentar. Não quero mais ser dependente aí de uma fonte de renda. E aí cada um vai ter o seu objetivo, que é importante ter bem definido quando a gente começa a fazer, né? Quando eu começo a orientar as pessoas a respeito de uma rota financeira, de um planejamento financeiro, eu sempre pergunto a essas pessoas: o que você quer da sua vida? Qual que é o seu objetivo? Daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10, 20 anos? Como você se enxerga? Como que você pretende estar? E aí, com base nessa ilustração, nesse desenho na mente da pessoa, é que a gente começa a fazer ali os passos para ela conseguir alcançar o objetivo. Por quê, gente? Lembra que eu falei com você a respeito de mentalidade, que cada fase tem uma forma de pensar, né? Quem tá na fase de segurança é ciente de que precisa investir uma quantidade um pouco maior do que vem de receita, para que ela logo possa então alcançar o próximo nível, que é a independência financeira. Aqui na independência financeira, o que caracteriza principalmente as pessoas que chegam nessa fase, que não são tantas pessoas assim que conseguem chegar na fase de independência. Aqui no 4º nível para o 5º já tem uma linha que separa as pessoas. Porque você até pode conquistar segurança, é simples, né? Você vai reservar uma determinada quantia, que eu já te expliquei quanto que é. Você vai ter ali custos menores do que os seus ganhos, vai gastar menos do que ganha. E aí você vai levando sua vida tranquilamente. Agora, para a fase da independência, significa que a sua renda passiva precisa ser suficiente para pagar os seus custos. E aqui a gente entra num conceito que eu não sei se todas as pessoas que vão assistir essa live sabem o que é renda passiva. Eu vou te contextualizar.
Renda passiva é todo tipo de renda que você tem de algo que não dependa da sua mão de obra, do seu tempo para estar trabalhando em algo e rendendo o dinheiro, o salário, por exemplo. Uma renda passiva, um exemplo dela, são dividendos de ações, de pessoas que investem no mercado acionário, na bolsa de valores. Os dividendos que são pagos por cada ação é uma forma de renda passiva, porque não depende do seu tempo, do seu esforço para poder ter dinheiro. Se você estiver deitado na praia tomando uma água de coco, aquele dinheiro vai continuar trabalhando para você. Isso é a renda passiva. Tem vários outros exemplos de renda passiva. Uma que as pessoas conhecem muito é a questão do aluguel. Quando você tem um imóvel e você aluga, você tem uma renda passiva, não depende do seu trabalho e esforço para gerar renda. Mas aí para mim já vem um outro conceito, porque para você ter aquele imóvel comprado, você teve que dedicar seu esforço, seu tempo de vida, suor ali no trabalho, né? Você teve que dedicar alguns anos talvez de vida para ter aquele patrimônio e gerar aluguel. Quando a gente fala de ações, esse caminho é um pouco mais estreito. E se você tiver a adequação e a orientação correta também para escolher as ações corretas, né? Para escolher as ações que vão te render os dividendos, que vão te render aí uma renda passiva. Fundos de investimento também são um outro exemplo de renda passiva, porque os fundos de investimentos imobiliários, por exemplo, eles te pagam como se fossem aluguéis, para que você possa colocar o seu dinheiro lá e ele ir trabalhando para você. Mas, gente, um tabu aqui, um mito muito importante que eu preciso já quebrar com você é que a ideia... Tem muitas pessoas que eu esbarro assim na minha vida que falam assim: eu vou trabalhar o suficiente para ter dinheiro e esse dinheiro vai conseguir me manter pro resto da minha vida. O que faz uma pessoa chegar na independência financeira é o volume de aportes que ela consegue fazer nos investimentos e a constância com que ela consegue fazer os investimentos. Não adianta você hoje, vamos supor que você aí tá com 30 anos, você faz um único aporte e deseja que esse aporte vai te manter pro resto da sua vida sem trabalhar. Gente, você tá equivocado. Se você escutou que as pessoas enriquecem com investimentos, desculpa, se você acredita que as pessoas enriquecem com investimento ou elas podem se manter só com os investimentos, você precisa pensar numa etapa anterior, que para elas poderem viver da vida da renda ativa, para elas poderem viver da renda passiva, elas precisaram botar dinheiro naquele investimento. E os investimentos, os aportes, eles não vêm do nada, eles dependem do seu trabalho. Ai, me afoguei de tomar uma água. Tô com uma tosse que, meu Deus do céu. Só espero que não seja corona. Mentira, não é não. É só a minha rinite. Então, voltando pra cá. As pessoas, elas têm uma ilusão de que a independência financeira é ter investimentos lá aplicados na corretora, que aquilo ali vão garantir pra elas uma vida de tranquilidade. Gente, isso não existe. Para que você consiga ter uma renda passiva que dê conta de pagar seus custos, você precisa fazer aportes durante a sua vida de construção de patrimônio, que é enquanto você está trabalhando, enquanto você tem a sua empresa, enquanto você gera lucro ali do seu negócio. É isso que vai fazer com que você garanta ali a fase da independência financeira. Não é outra coisa. Quando você escutar assim, porque eu vejo muitas propagandas e anúncios que falam: venha fazer day trade, venha fazer não sei o que na bolsa de valores que você vai enriquecer, em 2 anos você vai estar multimilionário. Pessoal, presta atenção, porque esse tipo de interpretação ou esse tipo de abordagem é a abordagem que vai fazer com que você caia muitas vezes num poço e aí você vai se desacreditar da vida, vai se desacreditar que investimentos foram feitos para você e, na verdade, todas as pessoas precisam, de alguma forma ou de outra, aprenderem a investir. Seja dentro da família delas, seja porque elas estão consumindo algum tipo de conteúdo, seja porque elas contrataram um profissional que vai orientar. Não existe você pular para a fase de independência financeira sem conhecimento e sem mudar alguns comportamentos que você tem hoje. Não existe. Você vai estar se enganando se você acreditar que isso é possível. Então a fase de independência é isso, tá? É construir a renda passiva que vai ser capaz de pagar os seus próprios custos. E aqui, pessoal, tem uma continha que a gente faz, geralmente quando eu atendo a pessoa, eu pergunto pra ela, né?
Quanto que você quer ganhar quando você estiver na fase de aposentadoria, de usufruir da sua vida ali mais tranquila, que a gente entende que vai ser? A pessoa me dá um valor. E aí a gente consegue estipular quanto que ela tem que ter acumulado para gerar aquela renda passiva e em quantos meses ela precisa colocar aquele determinado dinheiro para conseguir isso. Isso é um trabalho que a gente faz que a pessoa consegue daí perceber, agora eu entendi que se eu quero ganhar 10 mil reais quando eu tiver 45 anos todos os meses, eu vou precisar fazer X, Y, Z para conquistar. Ou aí a gente vai ajustando, né? A gente vai ajustando a rota. Ou a pessoa depois reduz o objetivo mensal dela, ou então ela mantém e aí ela começa, deitar o bambu e correr atrás dos recursos e das ferramentas para ela alcançar aquele objetivo. É muito interessante quando a gente faz essa leitura, porque a pessoa começa a perceber aí o que ela precisa de fato fazer. Então, fase de independência financeira fica explicado para você o que é, para você nunca mais confundir o que é segurança de independência e a próxima fase, que é a fase mais emblemática, no meu ponto de vista. Por quê? Eu vou te falar bem a verdade, assim, para não te criar uma expectativa, te gerar uma expectativa que depois não vai poder ser atendida. A maioria das pessoas que você vai conviver, mais de 95% das pessoas com que você vai conviver, ou já convive, elas conseguem, de qualquer forma, de qualquer nível, elas conseguem chegar até a fase número 5. Qualquer pessoa consegue chegar até a fase número 5, que é a fase de independência. Porque a fase de independência é você gerar renda passiva. Hoje, por exemplo, você não sabe investir. Você não sabe ter investimentos em renda variável, porque aqui também é um mito que eu preciso já poder esclarecer com você. Você não vai atingir a fase de independência financeira se você só aplica em renda fixa. Eu preciso já desmistificar isso com você, já poder ficar bem ciente de que você vai precisar ir para renda variável sim, se você quiser alcançar a independência e a liberdade financeira. Ai, Gabi, mas eu não sei nada a respeito de renda variável. É por isso que você vai estudar. Mas você precisa, se você quer sair daí do nível de segurança e ir para o nível de independência, você precisa investir em renda variável. Não tem como ficar nesses dois estágios ali, nível 5 e 6, dentro da renda fixa. E aí vem aquela questão da nossa mentalidade, porque muitas pessoas têm medo de fazer investimentos. Tem medo porque o desconhecido gera medo. Quando você não conhece a respeito de um mundo, de um universo de possibilidades, como é a Bolsa de Valores, você vai ter medo, é natural. E você escuta muitas histórias que fazem você ficar com esse sentimento. Você escuta que a Bolsa de Valores é um cassino, você escuta que pessoas perdem centenas de milhares de reais todos os dias. Mas, gente, quando você vai fazer investimento, primeiro, nunca faça sem conhecimento nenhum. Busque pessoas que já passaram por essa trajetória que consigam te orientar. Busque materiais de leitura e tenha paciência, porque você não vai conseguir absorver todo o conteúdo do dia para noite. É importante você ir consumindo em doses homeopáticas, todo dia um pouquinho, daqui a pouco você vai entender, você vai começar a testar, você vai a campo, faz o seu primeiro investimento. Quando você vê o primeiro real entrando dos seus dividendos, aí fechou, aí você entendeu o caminho das pedras. Porque quem faz R$1 de renda passiva, ou seja, quem ganha o primeiro real de um dividendo de uma ação, já descobriu o caminho. Dali para frente é só ter a paciência e a constância que o dinheiro vai se multiplicar. E você logo vai poder, quando eu digo logo, vai ser uma questão aí de tempo, a gente vai precisar de alguns anos para isso. Mas você em algum momento vai conquistar a sua independência financeira. De não precisar trabalhar onde você trabalha hoje, por exemplo. De poder fazer da sua vida o que você quiser ali, né? Dentro dos seus custos, você vai poder morar, comer, se vestir, estudar, dentro da sua renda passiva, pagando a conta por você. É seu dinheiro trabalhando para você e não ao contrário mais. Mas então, beleza, você entendeu que qualquer pessoa pode chegar até aqui na quinta etapa, que é a fase de independência. Qualquer pessoa, com orientação, com um pouco de comprometimento, chega. Agora, não vai ser todo mundo que vai passar para a próxima etapa. A fase de liberdade financeira não é para qualquer pessoa,
porque ela exige uma mentalidade, um comportamento e uma capacidade de decisão que não são todas as pessoas que têm. Por mais que tenham orientação, que chegaram até o nível 5, talvez vocês não vão conseguir romper a barreira para a liberdade financeira. Por que eu falo isso? Posso até parecer grosseira com esse fato, né? Mas, na verdade, a liberdade financeira exige que você aprenda a empreender. Para você ter liberdade financeira, a primeira coisa, você tem que ter... A sua renda passiva tem que gerar, no mínimo, 5 vezes a mais do seu custo de vida atual. Para que você alcance a fase da liberdade, a sua renda passiva, que é aquela renda que eu falei que você precisa ter em ações, ou recebendo aluguéis, ou recebendo dividendos, juros sobre capital próprio, enfim. Para você declarar que você tem liberdade financeira, você precisaria ter 5 vezes o valor dos seus custos sendo gerados pela sua renda passiva. E isso, gente, olha, tem que ralar muito para conseguir conquistar patrimônio financeiro suficiente para isso. Por isso que eu digo que a maioria das pessoas não vai conseguir romper a barreira da independência para a liberdade. Porque a liberdade, ela consiste, meu amigo, em você poder chegar agora, sei lá, que horas são? São 7h30 da noite. Você decide que amanhã você não vai trabalhar, você vai viajar para a Europa e passar 30 dias de férias com a sua família. Isso é liberdade. A independência talvez não garanta isso para você, porque você calculou lá que a sua independência é gerar R$4.000 por mês dos seus investimentos. Os seus investimentos têm que dar um lucro para você de 4.000 por mês. 4.000 por mês você pode chegar amanhã e decidir ir para a Europa passar um mês com a sua família? Sem fazer nada mais por isso? Sem ter que ter reservas financeiras para utilizar? Não tem como. Só consegue fazer isso quem tem e atingiu a etapa da liberdade financeira. E para isso você precisa empreender. O empreendimento é você realmente ter uma fonte de recursos que não dependa de você estar presente para aquele negócio gerar lucro, que você possa tocar esse negócio de qualquer lugar, ou que pelo menos você até tenha que ir presencialmente em alguns momentos na sua empresa, no seu negócio, mas que você possa contar com um time de pessoas ou de máquinas que trabalhem para você. Essa é a etapa da liberdade, é quando você empreende. Você já passou por todas as outras, mas a etapa de liberdade não é para qualquer pessoa, porque ela exige uma mentalidade de longo prazo, de paciência, de constância, de qualidade, de aperfeiçoamento, de conhecimento, que nem todas as pessoas estão dispostas a pagar o preço. E aí aqui eu quero te mostrar o que é necessário você fazer para que você consiga atingir cada uma das etapas que eu comentei aqui, inclusive a de liberdade. Mas vamos ver o que você precisa de fato agir, a sua forma de pensar. E aqui eu acho que ficou um pouquinho em cima ali da minha apresentação, mas tudo bem, eu vou passar para você aqui, depois eu te mando e deixo nos comentários todas essas escritas que eu tô compartilhando nessa apresentação, tá legal? Olha só, então, para quem quer de fato pular de nível, eu preciso que você preste atenção nesse momento. Eu vou te passar aqui passos práticos do que você precisa fazer se o seu objetivo é alcançar de fato os próximos níveis de evolução. Deixa eu só dar um zoom aqui, né, porque eu sou ceguetinha. Aqui, ó. Bora. Então vamos lá. Começando pela primeira etapa. Da etapa de dependência para a etapa de estagnação. O que você precisa fazer? Você já entendeu quais são as características do perfil de uma pessoa que está na etapa da dependência. O que essa pessoa precisa fazer para sair dessa etapa para a próxima? Ter uma fonte de renda. Que é quando você sai lá da etapa da adolescência, da juventude, que você parou de estudar ou que você já concluiu seus estudos e começou a trabalhar. Do seu trabalho vai sair um salário. Isso significa que você saiu do nível 1 para o nível 2. Começou a gerar renda, você já pula para a etapa 2. Chegando na etapa 2, o que você precisa fazer? Você está ganhando já o seu salário, só que nessa etapa 2 você ganha o mesmo que você gasta, então não sobra dinheiro. Nessa etapa, para que você consiga sair do nível 2 para o nível 3, você precisa fazer com que o seu fluxo de caixa seja positivo. Não há outro canal, não há outra forma de você pular desse nível, do nível 2 para o 3. Você tem que pegar todos os seus custos, todas as suas fontes de renda, de entradas,
e ver o que você pode cortar ou ver aonde você pode ganhar mais. Porque nem sempre para pular da fase 2 para fase 3, a única coisa que vai bastar é cortar custos. Às vezes você vai precisar ganhar mais. Gente, se você ganha R$ 1.600 hoje por mês, você tem que procurar outras fontes de ganhar mais. Não é que R$ 1.600 seja um valor a ser desconsiderado. Não, eu valorizo qualquer entrada de recurso, de renda. O detalhe é que você tem a oportunidade no mercado de ganhar mais dinheiro, trabalhando com outras coisas. Ou até mesmo fazendo algo extra, que vai fazer com que te sobre mais dinheiro todos os meses. Então, para que você saiba o processo que você precisa enfrentar para sair da fase 2 para a fase 3 é ter um fluxo de caixa positivo. Ou seja, eu gasto menos do que eu ganho e sobra dinheiro para que eu possa investir. Aí automaticamente você pula ali para a fase de crescimento. Chegando na fase de crescimento, você vai manter a batida da fase da estagnação. Vai sempre gastar menos do que ganha, gasta menos do que ganha. E tudo o que sobra você investe. E aí você vai, nessa etapa aqui do crescimento para segurança, você vai começar a aprender mais sobre investimentos. Porque até agora você não precisava saber nada a respeito de investimentos, de mercado acionário, de fundos de investimento, de tipos de renda fixa, nada. Você só precisava organizar o seu fluxo de caixa para sobrar mais dinheiro. Agora, da fase de crescimento para a fase de segurança, para você conseguir dar esse salto, você precisa começar a entender melhor como funciona essa parte de investir. Até porque nesse momento você vai começar a ter que escolher quais são os ativos onde você vai colocar o seu dinheiro. Onde é que eu vou colocar meu dinheiro para minha reserva de emergência? Onde é que eu vou colocar para comprar, sei lá, o meu carro para viajar? Onde é que eu vou colocar para minha aposentadoria? É nessa etapa que você começa a tomar essas decisões. Por isso que você precisa de conhecimento para poder evoluir. Pulou da fase 3 para a fase de segurança, que é essa fase que você já estava investindo, já conseguiu capitalizar, né? Já conseguiu colocar mais dinheiro. Deixa eu só desativar aqui os comentários para que vocês consigam enxergar aqui a minha tela. Olha aí, chegamos na fase então da segurança, que é aquela etapa que você já tem dinheiro guardado suficiente para se manter durante alguns meses. Você já tem a sua casa, se esse foi o seu desejo de consumo e se você pôde pagar à vista por isso. Você já tem ali recursos sendo investidos para a aposentadoria. Aí agora, para que você consiga pular da fase 4 para a fase 5, que é a fase de independência, é um dos degraus mais compridos, mais distantes da fase 4 para 5, porque ela exige paciência e controle emocional, porque podem levar anos até você conseguir pular do estágio 4 para o estágio 5. Isso é natural. Você hoje está num estágio de segurança, para você ir para o estágio de independência, você precisa ir de uns bons 10, 12 anos pela frente. A não ser, é claro, que você comece a ter o espírito ali do empreendedorismo e o seu negócio comece a gerar tanta renda que você consiga aportar mais dinheiro nos seus investimentos e eles rapidamente comecem a acelerar. Mas mesmo assim, o tempo é o fator determinante das pessoas que chegam à independência financeira. Se você for hoje analisar a história de um dos maiores investidores do mundo, que é o Warren Buffett, ele fala muitas vezes, né, nas entrevistas, as pessoas perguntam a ele assim: Warren, isso é tão simples, né? Investir no mercado acionário, você só precisa escolher boas ações, você tem que escolher bons ativos, analisar boas empresas e aí esperar ali que eles vão te pagando dividendos, que você vai ter a renda passiva e poder viver com esse dinheiro. Por que a maioria das pessoas não fazem isso? Isso é sempre uma pergunta feita ao Warren Buffett. E ele responde com toda a humildade que lhe cabe, né? Por ser um dos maiores bilionários do planeta. Ele fala assim: porque nem todas as pessoas têm a paciência para esperar os anos que eu levei para arrecadar a minha fortuna. Ou seja, não é do dia para a noite que ele ficou bilionário. Ele foi construindo o patrimônio dele e ele entende o poder dos juros compostos ao longo dos anos. Você precisa entender que a fórmula dos juros compostos
ela tem o fator tempo elevado na potência. O que significa isso? Quanto mais tempo você conseguir manter a constância dos seus investimentos e mais tempo você conseguir esperar, maior vai ser o seu retorno financeiro, mais rendimento você vai ter. É por isso que exige nesta etapa uma mentalidade de extremo controle emocional e paciência. Porque qualquer oscilação no mercado acionário, pessoas que não estão preparadas para a fase da independência, que é a fase número 5, elas já começam a fazer o quê? Desistir da bolsa. Começam a vender os seus ativos, começam a sumir, elas começam a liquidar as cotas, alienar as cotas delas dos fundos de investimentos e desaparecer e voltar para a renda fixa. Não que a renda fixa seja algo ruim, na verdade eu acho que a renda fixa é necessário para você conseguir manter sua sanidade e o controle emocional. Mas você precisa entender que a renda variável, ela é estratégica, ela não é um cassino. E todas as pessoas precisam mexer com isso, precisam aprender a mexer com isso. Gente, nos Estados Unidos isso é completamente comum, as pessoas falam a respeito disso. As pessoas sabem onde colocar o dinheiro. Aqui no Brasil é uma palhaçada, é uma dificuldade para acessar, para entender, para realmente começar, porque a gente tem medo, visto que algumas pessoas manipulam as massas e dizem que a renda variável é um cassino. Para de escutar esse tipo de gente, porque você realmente, eu acredito que as pessoas que estão consumindo desse conteúdo, elas são completamente capazes de alcançar a fase da independência. Para isso, elas têm que se livrar das principais barreiras, que são as crenças que colocam na sua cabeça. Elimina elas, que elas só atrapalham você durante essa caminhada. Entendeu? Beleza? Tudo certo por aqui? Aí a gente vai pular para a próxima etapa, que é a etapa decisiva. O que o ser humano tem que fazer? O que a criatura tem que fazer para sair então do nível de independência para a liberdade? Empreender. É nessa etapa aqui que você já tem aí uma certa segurança, porque você já tem rendimento sem precisar trabalhar, só que você quer fazer com que os seus negócios explodam, que tomem proporção onde você consiga ganhar muitas vezes mais do que você consome, do que você gasta. Por isso que eu digo que não é uma etapa para muitos, é uma etapa para poucas pessoas, é um grupo seleto. A maioria das empresas no Brasil, você sabia que elas fecham as portas em menos de 5 anos? Mais de 60% dos CNPJs que são cadastrados, eles fecham em menos de 5 anos. Isso são dados do Sebrae. Porque as empresas não conseguem se manter vivas porque o dono não tem mentalidade de crescimento. Ele às vezes passa por uma dificuldade ou por um reajuste e ele não sabe lidar com aquilo, e aí vem toda uma série de problemas financeiros, escolha de fornecedores, clientes insatisfeitos. Mas tudo isso são as causas, porque existe a raiz do problema que não é identificado, que é a mentalidade, é estar preparado para os desafios que virão. Empreender, principalmente num país como nós vivemos, é navegar em um mar completamente revolto, cheio de tempestades, com aqueles monstros oceânicos no meio, aqueles monstros da mitologia grega lá dentro do oceano. Não é fácil, é um mar de sangue. Mas as pessoas que sabem ter o espírito de ter a paciência, a benevolência, a constância, elas vão conseguir atingir um resultado excepcional, que é o resultado que todas as empresas precisam alcançar. Vou até fechar aqui a apresentação para que eu possa olhar você. O estado de todas as empresas ou de todos os negócios é ser fonte e geração de renda para outras pessoas e outras famílias. Ou seja, as pessoas que empreendem, elas são semeadores, são elas que são as pessoas responsáveis por dar continuidade nos ciclos. Se não fossem as empresas, se não fossem os empreendedores, nenhum de nós provavelmente estaria aqui, porque nós seríamos nômades que cuidariam das próprias terras e fariam o próprio consumo para sobreviver e não geraríamos os ciclos, que são os ciclos financeiros, econômicos, enfim, que a gente vê aí. A minha família e a sua foram construídas dentro desses ciclos porque alguém teve coragem de empreender. E hoje, gente, independente de onde você esteja, mesmo que você traçou na sua vida que seu objetivo, seu projeto de vida for trabalhar sempre para uma mesma empresa, mesmo que você tome essa decisão,
tenha o espírito de um empreendedor dentro da empresa onde você for atuar. Porque empreendedores acham soluções onde tem problemas, empreendedores veem novas possibilidades quando ninguém enxerga, empreendedores são aquela alga que oxigena as águas para as águas não apodrecerem. Então você, para pular do nível ali de independência para liberdade, você precisa desse fator, se você quiser ir adiante. E aí tá tudo bem também quando você começar a ver esse conteúdo e falar assim, poxa, Gabi, você falou coisas bem legais aqui, mas eu não me identifiquei com algumas das fases, não quero ir adiante, ou talvez eu esteja confusa para identificar em qual momento da minha vida eu esteja. Me manda um direct que a gente pode conversar. Eu faço esse trabalho com as pessoas, não por vocação de profissão, mas sim porque eu vejo o impacto que isso pode ter na vida das famílias. Quando você sabe aonde você está, fica mais fácil para você definir aonde você quer chegar. E tem passos importantes que você precisa sair dessa live fazendo para que tudo que eu falei não seja somente informações jogadas ao vento, ao acaso. Anote esses passos importantes para que você possa conseguir, da onde você esteja, da fase que você estiver, começar um processo de mudança. Primeira coisa, aprenda a criar fontes de renda alternativa. Vai fazer bolo que você é bom na cozinha, vai prestar um serviço que você faz no dia a dia, nos finais de semana, porque você, sei lá, você é um eletricista, uma pessoa que mexe com costura, vai fazer isso aos finais de semana para as pessoas da sua família, comece pela sua vizinhança, as pessoas da sua família, comece a gerar renda extra. É um passo importantíssimo para você sair de qualquer um dos níveis que eu te mostrei hoje. Gaste menos do que você ganha. Quanto menos você gastar, mais sobra você terá. E esse excedente financeiro é o que vai fazer com que você construa as próximas etapas de independência e de liberdade. Gaste menos do que você ganha. Esse é o seu principal desafio. Terceiro ponto, invista em renda variável. Isso não é uma opção, isso aí é uma obrigação para pessoas que querem alcançar a liberdade financeira. Renda variável, gente, não é um bicho de 7 cabeças, não é um cassino, ela só precisa de um pouco mais de orientação e dedicação para que você aprenda a fazer. Investir em renda variável não é mais uma alternativa, é uma obrigação. Escrevam isso que eu tô falando porque vocês vão entender ao longo dos anos o impacto que a renda variável pode ter no seu orçamento familiar. Quarto ponto, toda mudança que você for fazer, exige que primeiro você mude a sua mentalidade. Não adianta hoje sentar na sua frente e desmiuçar tudo que eu sei sobre investimentos, sobre escolher ativos, se você não mudar a sua mentalidade. Se você mantiver a sua mentalidade nos níveis anteriores, você vai ter medo, você vai pipocar na primeira oscilação do preço, você não vai ter coragem de fazer o que é necessário para chegar na independência que você sempre sonhou em ter. E não é só por você não, a independência, viu, meu amigo e minha amiga? É por sua família, é pelas pessoas que dependem de você. Elas merecem o melhor, elas merecem você mais tempo dentro de casa para curtir os momentos com elas. Elas merecem você levá-las num final de semana num parque hotel, numa praia diferente para curtir ou fazer qualquer outras coisas que vocês se interessem por lazer. Então pense na independência financeira não só como dinheiro, mas naquilo que você vai conseguir realizar para os seus. E quinto passo, mas não menos importante, na verdade, na minha opinião, um dos mais importantes, empreenda. Aprenda a alavancar os seus negócios, aprenda a fazer aquilo que você faz bem de uma forma com que as pessoas possam te pagar por isso. Não há nada de errado em você servir as pessoas e as pessoas pagarem pelos seus serviços. Isso é natural, isso se chama reciprocidade. Quando você presta um serviço de qualidade para alguém, você está servindo essa pessoa, você merece receber por isso também. Então, se você que está aqui hoje faz alguma coisa para outras pessoas e é muito bom fazendo aquilo, invista um pouco mais do seu tempo em entender como isso poderia virar um negócio. Como isso poderia virar uma fonte de renda para você e para os seus. Para sua família, para os seus filhos, porque uma empresa ela nasce para durar, mesmo quando você for embora. Então comece a construir algo hoje para que a sua família possa usufruir no futuro. Se lembre que quando você estiver diante de uma árvore encostada na sombra,
usufruindo daquela sombra, foi porque alguém algum dia plantou a semente da árvore. Então seja você o semeador que você sempre sonhou em esbarrar aí na sua família, ou seja você o semeador que você sempre viu tendo frutos, para que você realmente possa ter resultados ainda mais sólidos daqui para frente. E contem comigo que eu estarei aqui todas as semanas para te dar dicas, orientações e você construir aí uma vida financeira muito mais próspera. Para finalizar esta live, eu quero agradecer a todas as pessoas que entraram comigo no desafio do 2021 blindado. Hoje completaram-se 21 dias do desafio que eu propus. Algumas pessoas conseguiram manter a constância e a disciplina e elas serão premiadas por isso. Elas serão premiadas todos os dias quando elas acordarem e perceberem que elas fizeram além do que elas poderiam ou além do que elas gostariam para conquistar uma vida diferente. É dessas pessoas que eu com certeza vou estar conversando há algum tempo e falando para vocês. Lembra daquele fulano? Ele se esforçou um pouquinho a mais do que a média e teve um resultado excelente. Inspire-se nessas pessoas, valorize cada dia que você tem a oportunidade de ser melhor, de se desafiar e parabéns aos que chegaram até aqui. Nós vamos fazer as lives ainda, a gente vai continuar aqui prestando esse serviço no Instagram. Eu digo que é um serviço social porque a gente acaba orientando muitas pessoas e melhorando a vida de vocês também. Toda segunda e quinta eu vou me comprometer a manter esse compromisso aqui no Instagram. Eu vou abrir caixinhas de sugestões para vocês poderem mandar os assuntos que vocês mais têm dúvidas. Que aí a gente vai construindo cada vez mais assertivo esse conteúdo aqui para as lives. E eu quero agradecer de coração a todos vocês que me dedicaram o tempo nessa noite. Um grande beijo para vocês e uma semana de sucesso!